Cara, é muito foda você criar uma teoria conspiracionista. Ruim mesmo é só quando a realidade é pior. Cara, assim, eu falei num outro vídeo que os teóricos da conspiração, eles não ligam pra qualquer espécie de novidade extraordinária ah, que exista comprovadamente. E mesmo que seja análogo ou até menor do que a própria realidade, eles inventam novas teorias só para poder ter o que teorizar, né? Eu falei, por exemplo, as pirâmides. Elas não foram assim sempre descobertas, né? Até tiveram que ser escavadas ali, né? Às vezes estava soterrada, enfim, e desenterraram ali, né? Isso foi há muito tempo, né? Mas elas tiveram que ser descobertas e tal, né? Tumbas, enfim, pirâmides, não só, mas enfim. E aquilo era absurdo, sabe? De repente se descobre que antigamente os antigos fizeram uma. Antigamente os antigos, enfim. Fizeram uma obra de engenharia fantástica que não dá para ser replicada. Ou até daria em um contexto diferente, mas enfim. Ah, e de repente aquilo não é o bastante. É uma teoria absurda, mirabolante, pensar naquilo. De repente, quando é verdade, deixa de ser importante. De repente, não basta ter a pirâmide, tem que ser o alienígena que construiu. Não basta assim, ser gigantesco, tem que ter um motor mais gigantesco ainda embaixo para fazer sabe-se lá o que. Tem que ser uma comunicação com seres de outra dimensão. Não basta ser incrivelmente uma obra de engenharia fantástica, né? Feita por uma sociedade ancestral. Não. Só isso já seria absurdo, e é absurdo, mas é a realidade. Ninguém nega que existam as pirâmides. Então, assim, só o fato desse absurdo já acontecer seria o bastante para não ter que teorizar mais ainda sobre aquilo. Mas não, isso nunca é bastante. Isso eu falei um pouco atrás, mas beleza. O que acontece? Isso não é só sobre coisas, né, objetos. Mesmo na sociedade, os caras que sim, têm teorias mirabolantes não se importam muito com o que existe na realidade. Mesmo que até essa própria realidade seja mais absurda do que as invenções mirabolantes que eles têm. Eles estão mais preocupados em ter o que pensar, sabe? Ter o que imaginar, ter o que sonhar. Mas eles não estão preocupados com o que de fato existe. Por exemplo, essas sociedades secretas, né? Normalmente se fala assim, porque os Illuminati, porque sei lá, a sociedade, sei lá, do chapéu, enfim. Sei lá, qualquer coisa que eles inventam o nome, né? Ah, eles são uma sociedade que se organiza para manipular as pessoas e a política para prejudicar a sociedade e se beneficiar. Ok, mas isso existe? Chama casta política. Você não precisa inventar um nome mirabolante. Os políticos, cara, assim, a sociedade é quase um consenso que, tipo assim, os políticos, de modo geral, são corruptos. Você pode até achar um cara que fala assim, não, o meu político de estimação não é corrupto. O meu lado tá certo, o outro tá errado. E, de modo geral, os políticos são corruptos, mas o meu exclusivo político que eu gosto, que eu votei, isso de todos os lados, não é corrupto. Só os outros que são. E quem não tem nenhum favorito ali fala que todos são. E, cara, assim, o que esses caras fazem é literalmente isso. Eles se organizam, formam a casta ali, né, o partido, enfim, ou a coalizão, né, e aí eles se organizam para se beneficiar quem é próximo dele e, de quebra, deixar a sociedade mais à mercê deles o possível. Isso, assim, não só no Brasil, mas, assim, de modo geral, né, é muito difícil achar um nicho político, vamos dizer assim, um organismo político nacional de amplo espectro que seja realmente nacionalista e queira desenvolver a nação completamente. Não.
Isso é muito difícil, cara, de achar. E é até mais preocupante do que essa sociedade secreta aí, porque ela é escancarada, né? Ela impacta diretamente e assim, claramente na nossa vida, sem ter que inventar nenhuma organização, nada. Não, eles falam, olha, vamos fazer isso, isso e isso. A população não liga, eles fazem, prejudica a população e beneficia castas específicas. Elites, né? E aí você percebe que é muito pior, né, do que ter a sociedade secreta, porque é escancarado. Eles fazem tudo que fazem. Ninguém nega que existam políticos, sabe? É uma coisa que realmente existe, visivelmente, tangivelmente existe, tá lá, fazem o que fazem. E ainda tem gente que inventa, não, isso não é nada demais. Eu vou inventar um problema. Vou inventar um problema porque o problema que existe, que é muito pior até do que a teoria, tá lá, mas não é um problema falar que ele existe, então eu não gosto, porque eu quero ser o do contra. Eu quero ser o cara que fala assim, olha, a minha teoria é que estava certa. Independente se a minha teoria é até melhor do que a própria realidade, mas enfim. E tem cara que fala assim, não, porque as elites colocaram lasers no espaço. E se você acompanha um pouquinho só das notícias, cara, você vê que, assim, o próprio Sérgio falou isso, laser é o de menos. Laser, assim, é a coisa mais básica. Você viu a Rússia falando que colocou lasers, não, que colocou armas atômicas no espaço, bombas nucleares, enfim. Cara, você pode ter de tudo lá, você pode ter arma biológica, tem bactéria que sobrevive no espaço. E você pode criar um invólucro ali até melhorzinho pra disseminar, pra deixar vivo ali no espaço essa porcaria que você tem dezenas e dezenas de cargas sendo lançadas no espaço de forma sigilosa. Sabe? Não só por sigilo empresarial, mas tem cargas do governo sendo mandadas para o espaço de forma sigilosa e pode ter o que se imaginar lá dentro, sabe? Então, assim, os caras inventam uma teoria e assim, a própria realidade é muito pior. Ela consegue ser muito até mais surpreendente do que a própria teoria do cara do laser. Se você pensar que pode ter arma biológica, nuclear, pode ter arma que a gente nem sabe o que seria no espaço, a gente não tem nem notícia dela sendo usada e já pode estar lá, sabe? Flutuando em cima da cabeça de alguém. Porque assim, os governos não querem perder tempo, eles não querem tipo assim, esperar o inimigo lançar a cartada para se adaptar. Isso não é o que vem sendo empregado desde a Segunda Guerra Mundial. Os caras estão sempre se inovando e inventando uma coisa mais mirabolante que a outra para estar sempre à frente. Né? Eles não esperam vir um problema. Né? Falando das grandes potências, né? Que não, por exemplo, aqui da Redondeza. Mas, cara, isso é foda, porque eu realmente não entendo, né? As pessoas que elas, para quererem não ser enganadas, elas se enganam, sabe? Pra dizer, eles estão mentindo pra você, elas mentem pra si mesmas. Então, assim, eu sempre tento não ignorar a realidade. Quando os caras começam a ignorar a realidade para viver no mundo da fantasia deles, eles se tornam até mais suscetíveis, sabe? O primeiro cara que fala, não, mas eles estão mentindo mesmo pra você, compre meu curso que eu te ensino como. Então, assim, eu sempre tento ver a realidade da forma mais objetiva possível para não se enganar, sabe? Quando as pessoas, elas tendem a ignorar, assim, o que as outras pessoas falam para elas, o que está acontecendo na realidade, o que elas podem tocar e observar por causa de uma crença de poder ser superior, assim, de não ser enganado, mas não confia em ninguém, né? Mesmo na imprensa, né? Porque de vez em quando a imprensa acerta, sabe? É raro, mas acontece. Então, assim, tem uma frase excelente, né? Que eu vou até fechar o vídeo com ela, porque, assim, quando você tem, assim, regras próprias de como uma informação deve ser tratada e quando
assim, você submete essas regras suas próprias mesmo, né? Assim, no modo geral, você estabelece as suas próprias regras de como lidar com as coisas. Sim, regras claras para você mesmo não se sabotar. E você submete a teste isso e dá certo, você observa como as coisas ficam mais fáceis para você, né? Então, assim, tem uma regra muito boa que eu uso, não foi eu que inventei, né? Mas ouça tudo e não acredite em nada. Tudo você tem que. É parecido com aquele sei que nada sei, né? Enfim. Mas ouça tudo e não acredite em nada porque você tem que sempre verificar aquilo, sabe? Tudo bem você não acreditar, mas você fala assim, eu acho que eles mentem pra mim, eu acho que existe uma sociedade secreta. Mas você não tem prova nenhuma disso. E você já tem coisas bem piores na realidade. Então, assim, é isso, cara. Ouça tudo e não acredite em nada.